Essa morte é a ruptura absoluta e sem volta com Deus. Antes do evento de Cristo, é bom falar um pouquinho do contexto que levou Cristo a vir. Sim. Para que Adão e Eva não morressem, alguém deveria morrer no lugar deles. No calendário judeu, o dia não é de meia-noite a meia-noite. Ele entrou no templo, purificou o templo, mas não fez mais nada, andou, foi embora e os discípulos ficaram meio decepcionados. Se você comer alguma coisa nessa hora, vai ter uma baita indigestão, porque o sangue não está ali circulando. Porque tem um momento que ele fala assim, a minha alma está transbordante de dor até a morte. Sabe um dia que você não tá bem aqui para apresentar o programa, então você fala assim, nossa, o Vilela tá diferente hoje. Você pode até disfarçar, tentar... Não dá. E a angústia dele eu acho que já estava começando ali. Eu acho que nós estamos sendo na época do período romano, mas se você me permite, Vilela, eu acho que antes do evento de Cristo é bom falar um pouquinho do contexto que levou Cristo a vir. Sim. Porque se eu falo só da época dele, eu posso passar a ideia para o pessoal que Jesus era um mártir. E entenda, Jesus não foi um mártir. Jesus nasceu com o objetivo de morrer pela humanidade. De acordo com o entendimento bíblico, quando Adão e Eva caíram em pecado, no Jardim do Éden, eles comeram o fruto proibido, entraram num estado de caos. Então o mundo entrou num parênteses na eternidade em que nós estávamos agora condenados à morte eterna. E nós temos que entender o seguinte, quando fala morte eterna, é aquilo que o Apocalipse chama de a segunda morte, a morte do lago de fogo e enxofre. Essa morte é a ruptura absoluta e sem volta com Deus. É algo terrível, que não dá nem para imaginar. É a morte da alma, do espírito, de tudo, do corpo, que o Apocalipse descreve como lago de fogo e enxofre. Então, quando Deus falou com Adão e Eva assim, não comam da árvore proibida, senão no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Árvore do conhecimento do bem e do mal. Exatamente, esse morrerão era a morte eterna. Adão não morreu naquele dia. Até então eles tinham vida eterna. Tinha vida eterna, não morria. Eles podiam se alimentar da árvore da vida? Sim. E Adão e Eva, de acordo com o texto bíblico, eles não foram criados imortais, porém candidatos à imortalidade mediante a obediência. Agora veja bem, se Deus falou, no dia que vocês comerem, vocês morrerão, e eles não morreram naquele dia, então Deus morreu? Deus mentiu? Então. Não, tem uma passagem do Gênesis que é sutil e o Rabino Rash, que é um comentarista judeu, ele dá uma interpretação que eu concordo com ela. Deus vestiu Adão e Eva com peles de animais. Deus não ia criar uma pele de animal morto. Então o Rash acredita que ali foi realizado o primeiro sacrifício. Para que Adão e Eva não morressem, alguém deveria morrer no lugar deles. Eu sei que hoje nós vivemos numa sociedade que ela é avessa à condenação. Ela é avessa ao sacrifício, ela é avessa à repreensão, ela é avessa ao castigo. Tanto é que dizem por aí, quem ama não julga, quem ama não condena, quem ama não disciplina. Isso é mentira, isso é balela de hoje em dia. Então, sendo assim, já que nós vivemos numa época tão sem limites, quando fala que Deus ia condenar o casal, pessoal, que tipo de Deus é esse que condena? Segundo, como a gente vive numa época em que muitos filhos erram e o pai fala assim, tá bom, não faz de novo não, e fica sem consequência, o fato de alguém ter que morrer também parece meio sem sentido, mas com Deus não se brinca. Ele falou que haveria de vir a morte. O único jeito de Adão e Eva não serem condenados à morte eterna é se alguém morresse no lugar deles. Não tinha negociação. Então aquele primeiro animal que foi sacrificado lá no Éden, por isso que a Bíblia fala de Jesus como o Cordeiro de Deus que foi crucificado desde imolado desde a fundação do mundo, ali vários cordeiros começaram a ser sacrificados como símbolo daquele Messias que haveria de vir morrer por nós. E quando Jesus veio, então, ele vem já para cumprir essa profecia. Ele vem já com esse encargo. Ele é Deus conosco. Ele nasce da Virgem Maria, ele cresce, ele vive como qualquer judeu de sua época, mas ele não era um mero ser humano. O apóstolo João era o Filho de Deus, o Logos de Deus na Terra. É quem no Gênesis está descrito que iria pisar na cabeça da cabeça da serpente. E aquela profecia relacionada a ele. Então, só que até que Jesus fosse batizado, todo mundo olhava, era um judeu como outro qualquer. Não tinha nada assim que saía fumaça da mão dele. Jesus comia, Jesus ia ao banheiro, Jesus tinha dor de cabeça. Jesus, se corresse demais, o coração dele também ia palpitar. Até que chegou o momento em que ele começa a pregar. 3 anos e meio dura o ministério dele. E no final dos 3 anos e meio é que vem os últimas 24 horas, digamos assim, da paixão de Cristo. Ele, em primeiro lugar, ele fala com os discípulos, vamos para Jerusalém. Jesus nunca morou em Jerusalém. Vamos para Jerusalém. Eu vou ser recebido como rei. Ele sempre
ficou perto de Jerusalém? Ou... Perto. O Israel, você já foi lá Sim. comigo, Israel hoje tem 470 quilômetros de norte a sul e 130 de leste a oeste. Na época do Novo Testamento era um pouquinho diferente ali o roteiro, mas Jesus viveu a maior parte do tempo na Galileia. Ele morava em Nazaré, depois ele foi para Cafarnaum e ficou entre Nazaré e Cafarnaum. Então Jesus teve o ministério dele praticamente todo lá no norte, na Galileia. Ele só vinha a Jerusalém na época das festas religiosas, especialmente a festa da Páscoa. E agora nós estamos no período de Páscoa. E quando chega essa última Páscoa, ele fala assim, vamos a Jerusalém. E os discípulos se surpreenderam porque ele estava evitando ir a Jerusalém, mesmo contrário à decisão de alguns, que muitos achavam assim, Jesus deveria fazer esses milagres em Jerusalém. Imagina. Todo mundo vendo, falando. Né? Se você tivesse esse podcast aqui na cidade de Engenheiro Coelho, alguém ia falar assim, não, você devia colocar um podcast desse em São Paulo, ia muito mais gente lá. Então Jesus pregando e fazendo milagres lá no fim do mundo, vai para Jerusalém. E ele evitava ir. Ele sabia que os inimigos estavam querendo matá-lo. Mas dessa vez ele decide ir e fala assim, eu vou, e eu vou como rei. Aí eles animaram porque pensaram que era um levante político. Jesus chega em Jerusalém, ele é hospedado na casa de Simão. Só para entender, Jerusalém recebia muita gente nessa época? Sim. O Flávio Josefo, Jerusalém tinha uns 38 mil habitantes na época de Jesus. Tá. Flávio Josefo, historiador judeu do primeiro século, diz que na época da Páscoa, Jerusalém chegava a contar com 1 milhão de pessoas. Eu ia falar de dobrar, não. É muito, mas muito. Muitos historiadores nutrem desconfiança do número de Flávio Josefo, porque parece um número muito absurdo. Mas era alguém que estava lá, né? Então, ainda que dobrasse, você vê que era muita gente. E Jesus vai para Jerusalém, ele fica numa vilazinha ali nas cercanias, chamada Betânia. A gente tem um mapinha lá. Tem mapa? Maravilha. Então, tá mostrando o mapa aí? Tá. Ó, vocês estão vendo, ó, Jerusalém está Emaús, Jerusalém, tá vendo? E só cuidado que do lado de Jerusalém tá escrito uma outra Betânia aqui, olha. Só que essa Betânia aqui, não, é a Betânia de Jerusalém mesmo, tá certo. Belém, é que o mapa tá meio distorcido aqui pra mim. Então, tá vendo Betânia ali, ó, Betânia. Jesus fica ali, entre Jerusalém e Betânia, você tem o Monte das Oliveiras. Então, se você sai de Betânia, sobe o Monte das Oliveiras e desce, você tá em Jerusalém. Sim. Então, quando Jesus está no alto do Monte das Oliveiras, que ele olha Jerusalém, chora pela cidade, e ele entra no jumentinho, que os católicos até celebram como Domingo de Ramos. Sei. E quando ele entra em Jerusalém, ele não se proclama rei. Mas ele é saudado? Ele é saudado pela multidão que estava com ele. Que eles falavam, né? Baruch atah Beshem Adonai. Bendito que vem em nome do Senhor. E eles gritavam, Hosana, Rocha e Roshaná, que em hebraico significa Senhor, salva-nos, ajuda-nos. Então era um grito de socorro. Ele entrou no templo, purificou o templo, mas não fez mais nada, andou, foi embora e os discípulos ficaram meio decepcionados. Não vai acontecer mais nada? Aconteceu segunda, terça, quarta, quinta-feira. Aqui começam agora o nosso momento. Jesus fala com eles assim, vamos comer a Páscoa juntos. Como é que era o sistema da Páscoa? A Páscoa acontecia no calendário judeu, sempre no dia 14 do mês de Nissan, ou Abib. É o mesmo mês. É que o calendário judaico começa nesse mês, no mês de Abib, o mês de Nissan. Esse mês corresponde ao nosso março-abril. Então nós estamos agora, pelo calendário judaico, no começo do ano. Entendi. Nós ocidentais, o começo do ano é no 1º de janeiro. Mas para o calendário judeu, o começo do ano é o 1º de Nissan, que é mais ou menos entre março e abril do nosso calendário. E no dia 14 do mês, era a data que os hebreus saíram do Egito. Como eles saíram do Egito no dia 14 para 15, aí o que acontece? Naquela época lá, eles mataram um cordeiro e passaram no umbral das portas para que o anjo de Deus não matasse os filhos dos hebreus. E eles comeram pão sem fermento e saíram. Como isso aconteceu, Deus falou, vocês vão celebrar agora essa data da libertação através da Pessah, Páscoa, que significa passar sobre, quer dizer, o anjo pulou a casa de vocês. Então, todo dia 14, eles matavam um cordeiro à tarde, por volta das 3 horas da tarde, preparavam ervas amargas, pão sem fermento, e eles iam comer aquilo à noite. Agora, mais uma coisa para você entender. No calendário judeu, o dia não é de meia-noite a meia-noite, mas de pôr do sol a pôr do sol. Por exemplo, hoje é quarta-feira, não é isso? Hoje é quarta-feira, para nós ocidentais. Se eu fosse pensar como judeu, hoje já é o começo da quinta. E aí termina a quinta no pôr do sol. Exatamente. Tá. Aí o pôr do sol de quinta já é... Por isso que quando eu guardo o Shabat, e lá em Israel também você viu a questão do Shabat, sexta-feira, o pôr do sol já faz o Kabbalat Shabat, que é a recepção do sábado, a gente chama de pôr do sol, e já começa o sábado na sexta-feira à noite. Entendi. Então,
naquele dia, naquela quinta-feira à noite, era sexta, já era dia 15. Então você matava o cordeiro no dia 14, à tarde, por volta das 3 horas da tarde, e você comia a carne desse cordeiro na quinta-feira, no dia 15, que é a noite do próprio dia, e assim Jesus teve a Santa Ceia com os seus discípulos. Ali que começou todo aquele momento dele, da Santa Ceia. Então ele chega com essa turma e ele se hospeda onde? Dentro da cidade, ao redor? Ao redor da cidade. Na verdade, não, minto. Nós temos 2 hipóteses aqui. Eu vou ler para você como é que está aqui na Bíblia, porque Jerusalém não tinha nessa época hotel em toda a esquina. Não era igual hoje, que você pode... Airbnb, eu vou ficar aqui no Ibis, vou fazer propaganda do Ibis aqui, ó, o Merchan. Ou qualquer outro hotel, não tinha isso. Então, eu não sei se você conhece, ou o pessoal que está nos assistindo, quem é católico, no dia 12 de outubro, geralmente tem o dia de Aparecida do Norte. E quando eu era criança, o meu pai sempre fazia romaria para Aparecida do Norte. E eu lembro que havia poucos hotéis na cidade para o número de romeiros que iam lá. Então era muito comum em Aparecida do Norte, eu não sei. Até, Lene, se alguém colocar aí alguém que é católico, se até hoje é assim, que eu tô falando isso nos anos 80, mas naquela época muitos cidadãos da cidade de Aparecida do Norte abriam as casas para os romeiros ali. Então eu lembro de ver gente dormindo em garagem, o pessoal tirava o carro da garagem para os romeiros ficarem, às vezes dono de empresa permitia que o pessoal ficasse no galpão. Era muito simples, o pessoal estava ali por motivo espiritual, então era muito comum isso. Eu uso Aparecida do Norte dos anos 80, por isso que eu quero saber se até hoje tá assim, gente. Se alguém é católico e foi Aparecida do Norte nos últimos tempos, coloca aí nos comentários se até hoje é assim ou se mudou. Então, na Jerusalém era desse jeito. Então as pessoas abriam suas casas e tudo mais. Então tem 2 lugares que Jesus pode ter ficado. Ou no Getsemane, porque ele termina a ceia e vai pro Getsemane com os discípulos, no Jardim das Oliveiras. Tipo acampamento. Tipo acampamento, era muito comum isso. Ou ele pode ter ficado em Jerusalém, no lugar do cenáculo, porque aquele lugar do cenáculo era onde Jesus estava fazendo a ceia com os discípulos. Então ele esperava o momento da ceia. Eu vou ler para vocês aqui, olha, Mateus capítulo 26, verso 17. Diz assim: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? E ele então respondeu: vão até a cidade, procurem certo homem e digam: o mestre diz, o meu tempo chegou, e em sua casa eu celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus havia ordenado e prepararam a Páscoa. Então era um lugar, tipo um mezanino, onde Jesus ficava ali, ó. Nós temos um mapa ali. Esse mapa, o que é? Esse mapa é o mapa da planta baixa de Jerusalém. Então você tem o lugar do templo ali, tá certo? Para quem já foi para Jerusalém, é a Jerusalém antiga, isso é. O contorno não é exatamente o mesmo, não. Na Jerusalém antiga, por exemplo, vou falar com você, essa parte da casa do sumo sacerdote aqui, lugar da última ceia, tá fora dos muros da cidade. Tá. Então, um lugar que se imagina seria o local tradicional, tá vendo, do aposento da Santa Ceia? Tá. É porque ali está o Monte Sião. E parece que a Santa Ceia foi no Monte Sião. Agora, qual casa exata ali foi, ninguém sabe. Entendi. Então, muitos guias turísticos mostram lá em Israel o lugar do cenáculo, mas ninguém sabe onde seria. Alguém respondeu aí, Lenin, sobre a Aparecida do Norte? Ainda não. Ainda não? Ainda tá. Não. Mas se a galera tiver informação, aí dá pra gente. Mas seria isso aqui. Agora, tem uma coisa interessante que tem a ver com o coração. Não sei se o Dr. Ricardo possa ajudar a gente. Que você me perguntou assim, quanto tempo durou a hora da paixão de Cristo, né? E eu falei, olha, desde o Getsemane. Mas pelo que tudo indica, Jesus já estava tendo uma aflição desde aqui na ceia. Porque tem um momento que ele fala assim, a minha alma está transbordante de dor até a morte. Tipo de uma ansiedade? Ansiedade. Ele já estava sentindo ali uma coisa. Ele estava fazendo a ceia, mas o semblante dele estava carregado. O Evangelho de João que mais detalha isso. Jesus estava... Sabe um dia que você não está bem aqui para apresentar o programa? Então ele fala assim, nossa, o Vilela está diferente hoje. Você pode até... Passar, tentar... Não dá. E a angústia dele eu acho que já estava começando ali. Porque o lado humano dele estava dividido. Porque um lado estava preparado porque ele tinha comunhão com o Pai. Mas o outro lado é humano. Ele não queria morrer. Ainda mais morrer tendo aquele tipo de morte que era a separação do Pai. Aí eu não sei, assim, como cardiologista, se do ponto de vista médico, dá pra explicar assim, quando a pessoa tá muito angustiada, o coração realmente acelera. A gente, na medicina de avó, que eu falo até a medicina de avó, né? Que eles não estudam, né? Medicina de avó tem
tem quebrante, espinhela caída, vento virado, sopro, né? Aí tem solução para tudo. Tem solução para tudo. Ah, é porque tem sopro aqui, né? Aí, os antigos chamavam de sopro, é aquela angústia no peito. Não sei se é você que tem que fazer as perguntas, mas eu tô aproveitando que ele é cardiologista aqui. Vamos trocar. Como é que fica essa questão, o coração quando a pessoa está angustiada, que parece que realmente, parece que a dor é aqui. Ou não é bem aqui, é apenas uma sensação. Batimento cardíaco, o que acontece? Hoje fala-se muito da questão do estresse, né? Essa até é uma palavra que tem sido um pouco banalizada. Parece que o estresse é alguém que está nervoso no trânsito, está estressado. Mas a verdade, o estresse do ponto de vista fisiológico é uma reação orgânica que nós temos a uma situação que ela exige um tipo de enfrentamento. E esse enfrentamento, ele pode ser realmente você enfrentar uma situação ou você correr, vamos dizer assim, você afastar dela, né? Lutar ou fugir. Exatamente, luta ou fuga. Então, o que acontece do ponto de vista orgânico? Você tem uma descarga, isso é mediado por hormônios, uma descarga, a gente fala adrenérgica, adrenalina, e também de cortisol, né, que causa alguns efeitos no nosso corpo. Que tipo de efeito é? Para você ficar nessa situação que você está capaz da luta ou da fuga, você vai ter, do ponto de vista do sistema circulatório, o seu coração vai bater mais rápido, a pressão vai aumentar, a frequência cardíaca muitas vezes se sente até com uma certa palpitação, pode sentir um pouco de dor no peito, porque isso altera, você tem ali sensores nos vasos, etc., por onde essa circulação está correndo. O sangue ele é desviado para os órgãos vitais para essa situação. Quais são esses órgãos? Cérebro, sua mente fica muito mais antenada, ligada para tomar decisões rápidas. Musculatura, então você tem condições de correr, fugir. Às vezes a gente ouve depoimentos, nossa, eu fiquei numa situação tal que eu reagi de uma forma que eu nunca reagi. É porque isso acontece. Corre mais por mais tempo, exato, aumenta a força. Exato. Se você comer alguma coisa nessa hora, vai ter uma baita indigestão, porque o sangue não está ali circulando normalmente. Então, essa situação ela acontece. E isso pode acontecer com excesso de atividade física, excesso de trabalho, excesso de preocupação. E aí, Rodrigo, vem sim a questão da angústia, da preocupação, do medo, imaginando, né, segundo a narrativa bíblica, sabendo o que viria, o terror diante de uma situação que poderia se seguir. Então, isso começa já, sim, na sua colocação, a um certo consumo aqui de energia, começa já a trazer uma situação onde o corpo vai reagindo, e este estresse ao qual a narrativa nos diz que Jesus já está sendo submetido, ele traz esse efeito no corpo que pode, no coração, sim, sentir dor no coração, sentir algo que não está bem, sentir uma respiração mais ofegante, que pode se amenizar mediante o controle da situação de estresse ou pode se intensificar. Nossa.